Faltando menos de 50 dias para as eleições, a Justiça Eleitoral já começou a reforçar os procedimentos necessários para votar no dia 2 de outubro. Antes de tudo, os eleitores devem conferir onde fica a sessão eleitoral que irão votar. O endereço pode ser consultado no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, é preciso ter certeza que você está levando o título de eleitor ou tem acesso às informações dele pelo aplicativo e-Título. Além disso, é necessário um documento oficial com foto. Agora que você já sabe o que fazer, é importante estar atento a algumas regras. Uma das grandes dúvidas é se o eleitor pode manifestar sua convicção política. Esse analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral diz que sim. Quando a gente fala em convicção política, manifestação de convicção política no dia da eleição, a gente está falando numa manifestação de natureza silenciosa, aonde a pessoa está autorizada pelo sistema mesmo legal de portar a sua bandeira, vestir-se com a bandeira do seu partido, utilizar um símbolo do partido ou do seu candidato, de forma que não venha a querer persuadir outra pessoa a votar no seu candidato. A manifestação silenciosa é uma regra para que mantenha-se o equilíbrio no processo eleitoral, inclusive entre os candidatos, aqueles que, na verdade, não tem outras pessoas ali para poder fazer o mesmo que aquela pessoa está fazendo em prol do seu candidato. É uma regra, na verdade, de convivência e de civilidade no processo eleitoral. Apesar de poder demonstrar a sua convicção política, é necessário tomar cuidado para não fazer boca de urna. A boca de urna se caracteriza a partir do momento que você pede voto no dia da eleição, em locais públicos, nas vias públicas, na fila de votação, ou se manifesta oralmente de forma a persuadir o eleitor que está ali ouvindo você. Então, isso são formas que podem, dentro de um contexto, caracterizar a boca de urna. Claro que, em ocorrendo alguma dessas formas, será analisado o contexto para ver se caracteriza ou se não caracteriza a boca de urna. Por isso que há todo um trabalho da Justiça Eleitoral em orientar os eleitores a irem votar de forma a não causar situações que podem vir a ser interpretadas como boca de urna. Outro alerta feito pela Justiça Eleitoral é a respeito de dispositivos eletrônicos dentro do local de votação. Nós estamos já há anos trabalhando para que no dia da eleição as pessoas tomem cuidado para não descumprir algumas regras. A principal regra que não deve ser descumprida é a da possibilidade de se declarar voto através destes mecanismos tecnológicos. No momento que você está com o fone de ouvido, mesmo com o celular no bolso, você pode, quando vai à cabine, falar naquele fone de ouvido que geralmente tem acoplado um microfone, o voto que você está dando ali naquela cabine. Então, a não utilização na sessão de mecanismos tecnológicos, de instrumentos tecnológicos, é para que se evite a divulgação do voto, porque o voto é secreto. Então, você, mesmo tendo direito ao voto, você não pode publicizar o seu voto no momento da votação. Você pode, claro, declarar depois, lá para os seus familiares em casa, mas você não pode chegar e tirar foto da cabine ou tentar tirar foto do voto de outra pessoa. Por isso que não é permitido no local de votação, diga-se de passagem, principalmente ali na cabina da votação, a utilização de celular ou de outros mecanismos de tecnologia. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem for flagrado na cabine de votação com algum aparelho de telecomunicação pode pegar até 2 anos de prisão por violar o sigilo do voto. Aparelhos de telecomunicação só serão distribuídos para pessoas com deficiência. A Justiça Eleitoral, ela possibilita a utilização de alguns mecanismos de tecnologia fornecidos pela Justiça Eleitoral.
Então, a urna, ela tem um mecanismo que você, por exemplo, se tem uma dificuldade auditiva, surdo-mudo, e vai estar impossibilitado de verificar, por exemplo, a urna, né? Na verdade, o surdo-mudo cego. Então, a depender da dificuldade quanto à questão da acessibilidade, você tem instrumentos a serem utilizados. Por exemplo, a urna, todas as teclas têm braille, mas tem pessoas que não utilizam braille, não tem a expertise, na verdade, da linguagem braille. Então, vai utilizar o fone. No fone, ela vai ter como ouvir quais são as teclas que estão ali, aonde é que elas estão dispostas. Tem sempre aquele mecanismo do ponto da tecla 5, que em todos os teclados hoje é um dos mecanismos de reconhecimento de acessibilidade, né? Então, esse uso de algum instrumento tecnológico, ele só é possível a partir daqueles que são fornecidos pela Justiça Eleitoral, justamente para evitar que terceiros venham a direcionar o voto.